Mais uma vez, a revista ES Brasil realizou a edição anual do ES Brasil Debate, Desafios e Oportunidades, com foco nas perspectivas para 2018. Como se preparar para o novo ano? No evento, um agradável encontro de especialistas com o público, foram projetadas a partir de suas qualificadas informações e apuradas vivências os possíveis cenários para o ano de 2018, na economia, política e sociedade. Assista agora ao resumo do ES Brasil Debate, uma realização da revista ES Brasil. E para começar o nosso debate, vamos falar de um tema que interessa, que é a questão do cenário político, né? E em 2017 nós assistimos ao que de pior os poderes legislativo e executivo poderiam oferecer à nação, travando a economia e o desenvolvimento do país. As eleições de 2018, fica aquela dúvida se elas poderão desencadear de fato um processo de mudança na gestão pública. Queria saber de vocês, né, se vocês acreditam que será possível uma renovação pelo processo eleitoral do Legislativo e do Executivo Federal, se essas mudanças se será possível contribuir para alavancar a economia do Brasil em 2018. No âmbito político, o que tem nessa seara é uma luta por poder. E essa luta nem sempre é pautada pela ética, pela moral que a sociedade, em tese, se pauta. Por isso, tanto que as pessoas se assustam com os comportamentos dos políticos, das negociações e tudo mais. Independentemente disso ser certo ou errado, no nosso caso, o parlamento hoje está saindo do seu papel de legislar em prol de uma estrutura, digamos, jurídica, para que a sociedade viva, dentro dessa sociedade, as atividades econômicas. E essa atitude, esse caminho que eles estão tomando, está emperrando a economia por conta das regras, por conta da previsibilidade que eles deveriam gerar. Então, o parlamento é hoje um entrave para a economia, porque ele não está se comportando em prol do país, e sim em prol de interesses menores, interesses de grupos específicos. Não acho que 2018 vai ser um ano de, como você colocou aqui, de renovação do processo. Nós não temos líderes, nós não temos propostas inovadoras, nós não temos rumo. O que nós temos na nossa frente aí, aqueles que estão aparecendo, são grandes candidatos a populismo, conveniências, que não vai resolver o problema do Brasil. O problema do Brasil vai se resolver com mudança de atitude, e não com discurso e com retórica. Então, não vai haver mudança nenhuma, porque nós não temos candidatos com propostas de mudança. E esse candidato também precisa ter liderança, porque o líder é o que conduz o processo. Nós não temos um líder com liderança. Então, para mim, não vai haver mudança de caráter político. Enquanto isso, a economia... Nossa, você já botou os 3 minutos aí. Enquanto isso, a economia fica mais travada, porque a economia, ao contrário de que as pessoas ficam pensando, ela é muito racional. Ela trabalha muito, de 2 mais 2 são 4. E o que ela precisa para funcionar é uma coisa chamada previsibilidade, cenário. O agente econômico, ele toma decisão em cima do que vai ter, quanto vai custar, como é que ele vai fazer. E o nosso cenário econômico é uma dúvida só, porque a economia, para funcionar, vai precisar de muitas mudanças de ordem estruturais. Não é só uma pintura de parede.
Nós precisamos mudar as estruturas. Nós precisamos formar estrutura para produzir, e isso não está no caminho. Nesse momento, o que eu vejo pela frente é algum espasmo de atividade econômica, que é o que nós estamos tendo, por aproveitamento de capacidade instalada e estabilidade e poder de compra que a queda da inflação permitiu. O investimento ainda não retomou, e esse investimento que tem que puxar, que vai levar a economia a crescer, ainda não chegou. Eu acho que a gente só pode pensar 2018 a partir do golpe de 2016. Não dá para descolar. E nós sabemos que o golpe de 2016 foi uma resposta de uma classe dominante, basicamente agroexportadora, primária exportadora, e o sistema financeiro. Todos eles associados aos interesses das finanças mundializadas. Ora, o que nós temos hoje, então, é um executivo e um legislativo ilegítimos, instruídos pelo exercício profissional de colegas economistas, baseado no TINA, There is no alternative, sem alternativas. E eu acho que este é um problema gravíssimo, quando nós que devemos instruir políticas, acreditamos que só existe uma alternativa. Seja um único ajuste fiscal, seja uma única reforma da Previdência, seja uma única privatização, seja uma única tudo. O mundo é muito mais múltiplo, é muito mais diverso. Consequentemente, eu acho que é chegado o momento da gente, em primeiro lugar, quebrar com o monoteísmo do mercado. O mercado é um excelente alocador de recursos, mas ele não é necessariamente o principal e o único condutor do processo econômico, principalmente num país como o Brasil, que precisa desenhar um projeto de desenvolvimento. Uma outra coisa que me parece importante nesse debate é que nós temos que acabar com uma prática que aconteceu muito recentemente, patrocinada majoritariamente pelo golpe de 2016, que é o de jogar o bebê fora e manter a água suja na bacia. Foi isso com a Petrobras, foi isso com as empreiteiras, está sendo isso com o ajuste fiscal, está sendo isso com a reforma da Previdência. Então, eu acho que, em havendo eleições de 2018, eu acho que é possível acreditar. A primeira pergunta que a gente tem é que se é possível acreditar que a mídia de mercado vai deixar de ser promotora e veículo de notícias falsas e de mentiras. Porque tem um nome sofisticado, fake news, que na realidade é notícias falsas. Pós-verdade não existe. Ou é verdade ou é mentira. E o que nós estamos vivenciando hoje é muito disso. A revista ES Brasil, na edição 143, ela publicou em sua matéria de capa, "O Brasil cansou", referindo-se à frustração da classe empresarial na espera de soluções do poder público em relação às medidas executivas e legislativas para a economia voltar a crescer. Vocês acham que a economia brasileira está realmente se deslocando da política, Eduardo? Sobre a questão, a gente tem ouvido muito falar, a economia se deslocou da política. Eu acho que vamos dizer, a economia, de uma forma geral, o setor produtivo, cansou de passar aí praticamente 3 anos com a economia só em regressão, tá certo? Então, alguns movimentos foram feitos no Brasil, principalmente voltado à exportação. Eu vejo muito também pela questão do aço. Por que eu vejo a questão do aço? Porque o aço está na indústria, de uma forma geral, tá certo? Na indústria de investimento, na indústria de consumo. Então, há vamos dizer, separou um pouco a economia da política, mas eu concordo também que isso aqui não pode ser uma coisa para sempre, porque se a gente não tiver reformas estruturais, estruturantes, que façam com que você destrave todos esses gargalos que nós temos em termos de competitividade, e a competitividade, eu digo que a gente não pode olhar só a competitividade do Brasil, nós estamos falando de um mundo completamente globalizado, a gente tem que pensar realmente que houve um descolamento, mas a gente tem que ter ações de desengargalamento da economia. O que vai acontecer o ano que vem com a política? Eu tenho
conversado com muitos setores, a gente está aí no setor industrial vendendo aço e todo mundo tem otimismo. Nós estamos vendo, esse ano foi um ano melhor, a gente está vendo 2018 como um ano melhor. Agora, existe um risco, existe uma situação política do ano que vem que ninguém sabe exatamente para onde que ela vai. E aí, volta a professora a falar que a gente tem aí viés de populismo que quer dizer, um viés extremamente perigoso, certo? Então, eu acho que a gente pode considerar que houve esse descolamento, mas eu diria que nós temos ainda um caminho muito grande à frente para que a gente tenha um rumo aí que seja um rumo de, vamos dizer, de prosperidade. Não penso que houve um descolamento da política. Está já bastante demonstrado na teoria econômica os ciclos de ascensão e recessão da economia, e o que nós estamos vivendo é um período em que as pessoas foram reduzindo, as famílias e empresas reduzindo o seu endividamento. A própria recessão ajuda a derrubar a inflação, de forma que lentamente a massa de salários, por exemplo, vai se recuperando. Por outro lado, e chega em algum momento que as empresas, mesmo com capacidade ociosa, precisam renovar o seu maquinário minimamente, né? Então, aí a economia entra num ciclo. Mas é um crescimento muito aquém do que, considerando, né, a estrutura produtiva do nosso país, do que ele poderia ser. E esse crescimento é limitado pelas diversas deficiências, como o colega falou, estruturais, né? O país, assim, a gente precisa aprender que não tem atalho para o desenvolvimento. O desenvolvimento, a gente precisa de fazer um esforço em uma série de frentes. Eu acho que a gente vai conversar um pouco aqui ao longo do debate sobre quais são essas frentes prioritárias, para que a gente possa ter uma capacidade de crescer de maneira sustentada. Hoje nós não temos. O Índice de Atividade Econômica do Espírito Santo, conhecido lá como PIB do Banco Central, ele vem acumulando até o mês de setembro algo em torno de 1,2% de crescimento. Dizem que, com base nesse crescimento, que a recessão do país, né, e como do Espírito Santo, que ela tenha chegado ao fim. A pergunta que fica é, na prática, o senhor considera que é possível afirmar que essa recessão acabou? E qual a avaliação que o senhor faz para o desempenho da economia capixaba em 2018 e nos anos seguintes? Como eu gostaria de acreditar que isso não é um espasmo. Eu adoraria. Eu realmente gostaria muito de acreditar que esse 0,1 não fosse um espasmo. 1,2%. 1,2, pode ser 1,3, pode ser, mas é espasmódico. E a gente sabe que é muito concentrado. Lamento muito isso. Eu gostaria, pelo contrário, eu gostaria que a gente tivesse políticas explícitas de desenvolvimento, de tal forma que a gente pudesse se contrapor a duas exageradas concentrações. Uma concentração espacial. O crescimento, o PIB capixaba, cerca de 70% dele se concentra espacialmente entre Vitória e São Mateus, com o crime ambiental da Vale BHP. E Samarco, Anchieta está fora há algum tempo, e eu espero que fique até consiga produzir sem causar tantos danos, né? Segundo, há um exagerado concentração setorial, quer dizer, é a metalurgia, é o petróleo e é a celulose. Eu acho que nós temos que pensar para o outro lado da BR-101. Não adianta ficar entre a BR-101 e o mar, tem que pensar o outro lado. E aí existem coisas extraordinárias no Espírito Santo a serem aproveitadas. Tem uma agricultura familiar razoavelmente diversificada, são cerca de 200 mil postos de trabalho na agricultura familiar. Existem os arranjos produtivos locais, do agroturismo, do vestuário, do moveleiro, da metalmecânica, da saúde. Existe um patrimônio intelectual radicado
na UFES, no IFES e em outras instituições de nível superior. Isso tudo precisa de uma articulação política de fomento. É preciso que o desenvolvimento da saúde, na educação, na assistência técnica, no crédito, chegue às pequenas e médias empresas, que são as grandes geradoras de emprego, não só no Estado, não só no Brasil, mas no mundo. Elas precisam ser minimamente apoiadas para que esse quadro de dependência quase que total de 70% do PIB em atividades primárias exportadoras se reverta com mais e melhores empregos, com maior articulação, com a maior presença do Espírito Santo no mercado interno e, eventualmente, até no mercado de exportação, centrado em pequenas e médias empresas. Eu, como executivo da ArcelorMittal e capixaba de nascença, minha família toda daqui, descendente de italiano, eu torço muito pelo Espírito Santo. Já morei fora do Espírito Santo, morei em Santa Catarina e viajo, quer dizer, eu tenho duas cidades, tenho duas moradias, uma na Ponte Aérea e outra aqui em Vitória, tá certo? E eu vejo que eu acho que o Espírito Santo é isso mesmo, tem tudo para crescer, ele precisa descentralizar, mais ou menos que 50% da população capixaba, Espírito Santense está na Grande Vitória, a concentração de renda está na Grande Vitória. Você falando, existe um gargalo logístico ainda para ser resolvido aqui no Espírito Santo, a gente precisa ter soluções, vamos dizer, melhores de rodovias, até de ferrovias também. A gente tem alternativas ferroviárias que estão sendo discutidas que a gente não está vendo sair do papel. E também descentralização de porto. Não adianta a gente querer também ficar achando que a gente vai ter mais alternativas de portos dentro da Grande Vitória. Nós temos que descentralizar. Tá certo? E aí eu vejo, por exemplo, que empresas que são clientes nossas, que saíram lá do Rio Grande do Sul, vieram para ser instalados no Espírito Santo, um dos objetivos que eles vieram. Só ia te perguntar, você falou dos portos, localidade específica que você considera? Não, que eu acho que estado... tem várias alternativas que tem que se pensar em descentralizar. Você vê esses estados, eu vejo, morei em Santa Catarina, você vê que a maior cidade do estado não é a capital, tá certo? São estados, são cidades que têm um tamanho aí, sabe, 500 mil, 400 mil habitantes, mas que tem todas elas um polo industrial importante, de diversos setores. Eu acho que exatamente como é que a gente cria alternativas setoriais dentro do Estado do Espírito Santo. Eu acho que no setor metal mecânico é um dos setores que o Espírito Santo pode avançar em muito pela própria base industrial da ArcelorMittal, de produção de aço. Então, só para complementar um assunto da migração ou de alguns investimentos que saíram do Sul, que vieram para cá, que são clientes nossos, eles falaram exatamente isso, um dos motivos que vieram para cá, que tem uma formação profissional no Espírito Santo de excelente qualidade, tá certo? Pelas próprias universidades, pela cultura do pessoal trabalhador, então fez com que realmente fosse um dos pontos importantes de vir para cá e, obviamente, que está perto da costa, para facilitar também um acesso às exportações. Tá certo? Então, eu acho que a gente tem um trabalho muito grande para fazer no Espírito Santo, porque as condições estão cada vez mais propícias para isso. A gente viu que após 2 anos de quedas abissais na geração de empregos formais, só no Espírito Santo, lá em 2015, nós tivemos uma queda de cerca de 30 mil postos de trabalho e em 2016 de 28 mil postos. Né? Os dados do CAGED para esse ano de 2017, eles começam a apontar uma pequena reversão nessa curva, no acumulado do ano. E a pergunta que fica: qual o verdadeiro significado dessa melhoria no contexto da economia estadual? E, nesse caso, em que medida você atribui que essa tendência de alta possa se manter para 2018? E quando é que a gente vai conseguir ter uma reversão na quantidade de empregos naquele patamar lá anterior à recessão? A sua pergunta, né, vem lá de 2015, então eu acho que é importante. Se a gente tem um bom diagnóstico do que está acontecendo no Brasil, se a gente tiver com um diagnóstico errado, as soluções vão ser erradas. Então, a recessão que o Brasil se meteu, ela começou no 2º trimestre de 2014. Né? Foram 11 trimestres de crescimento negativo do PIB. Acho que assim, não vou entrar em por que isso aconteceu. Acho que esse debate já foi bastante feito, dos erros de condução de política econômica que antecederam a mergulhada do país na recessão. Então, você citou, nossa queda no desemprego do Espírito Santo, que seguiu
a do Brasil, com algumas peculiaridades locais, né, como a paralisação da Samarco, a crise hídrica que nos atingiu fortemente, a crise específica do setor de petróleo, que praticamente paralisou os investimentos no mundo todo, né, com a queda do preço do barril, que estava em $100, chegou a $27 no início de 2016. Então, a economia do Espírito Santo, além de ser atingida como toda a economia do Brasil, ela teve esses fatores locais que agravaram a situação do emprego aqui no Espírito Santo. Sobre diversificação da economia, eu também queria rapidamente comentar sobre isso. Não está na minha pergunta, mas eu acho que a gente tem que estar atento ao que está acontecendo no Espírito Santo. Primeiro que a economia do Espírito Santo ela tem um grau interessante de diversificação. Se a gente compara, por exemplo, com o Chile, que é o país hoje com melhor desempenho na economia, melhor PIB per capita, melhor IDH, etc., na América do Sul, a economia do Chile ela tem o cobre, que é o principal setor, depois vem mais ou menos empatado, fruticultura, com vinicultura, fruticultura, pesca, frutos do mar, etc., e turismo. São os 5 principais produtos de exportação da economia chilena. O que faz a diferença lá é que eles foram mais prudentes ao lidar com essa economia, sobretudo com o cobre, que é o principal produto. A economia do Espírito Santo, o professor Arlindo citou alguns aqui. Nós temos minério, aço, né, que está aqui representado pelo Eduardo, a celulose, petróleo mais recente, né, tendo a importância do setor petróleo no Espírito Santo ela é mais recente, rochas ornamentais, o café, que continua sendo um produto muito importante na nossa economia, entre outros. Agora, se a gente olha para alguns movimentos mais recentes, nós temos um estaleiro de grande porte em Aracruz, Jurong, que é uma coisa nova, importante, mais de 2.000 empregos, etc. Temos sendo construído lá no norte do estado uma indústria de MDF, placas do setor de imóveis, que se conecta com uma série de empreendimentos já existentes, que é Placas do Brasil, uma grande empresa também, que fortalece o nosso polo moveleiro. Temos indústrias no campo automobilístico, né, Volare, Agrale. Então, a economia do Espírito Santo tem, sim, se modernizado, se transformado, se diversificado. Eu acho que a grande questão nossa hoje não é mais diversificar a economia, mas é agregar valor. Uma coisa que o professor Arlindo mencionou, é nós irmos subindo na escala de produção. Agora, qual é o grande nosso limitante, que é no Brasil, não é só do Espírito Santo? É o nível educacional da nossa população. Em média, o brasileiro e o capixaba têm cerca de 8 anos de estudo. Esse era o nível de escolaridade que os americanos tinham na década de 30 do século passado. Nós temos 80 anos de atraso em educação. Então, esse é um grande limitador de nós. Como é que nós vamos participar de um mundo cada vez mais integrado, tecnológico? Conversávamos ali há pouco sobre inteligência artificial, internet das coisas e tal, se eu tenho uma parcela mínima da população que pode compreender essas tecnologias do ponto de vista de sua inserção produtiva. O Espírito Santo vai recuperar o crescimento do emprego? Iniciou o processo de recuperação. A velocidade disso ela é limitada pelos riscos que nós temos, principalmente no cenário nacional. Vamos ser capazes de fazer as reformas necessárias ou vamos continuar patinando nisso? Tem a ver com a primeira pergunta. O cenário político vai evoluir positivamente ou nós vamos para um debate populista entre o populismo de esquerda ou o populismo de direita? Os dois são igualmente danosos. Ou nós vamos construir uma alternativa sólida, com visão de futuro, com propostas que enfrentem as dificuldades do país, que falem a verdade para a população do que precisa ser dito, ou vamos para soluções mágicas? Essas são as questões que vão influenciar na velocidade da recuperação dos empregos, da economia dos empregos. Os dados estão mostrando que a parte do desemprego ainda não caiu.
está diminuindo é o número de demissões. O CAGED informa taxa de desemprego para o emprego formal, mercado formal. Só o mercado formal, é. O mercado formal no Brasil é menor que o mercado informal. O CAGED está, pelos dados dele, estatísticas dele, minha leitura é, tá, retomaram os empregos, as vagas, estão abrindo vagas? Não. O mercado formal está diminuindo as demissões. Paralelamente a isso, o mercado informal vem puxando as contratações. Então, o que tem está diminuindo o desemprego... Isso nos indicadores do IBGE, né? Isso do IBGE. Então, quem está gerando emprego hoje é o mercado informal, que é o que paga menos, o que dá também menos seguros, né, para o trabalhador. Avaliação, então, formal continua... A minha avaliação é que o mercado de trabalho ainda não se recuperou e não se recuperará enquanto a atividade econômica não retomar. Só há geração de emprego se houver produção. Não vai ser empregado mão de obra se não houver produção. Mas tem um fator agravante. O mais importante disso, o maior entrave do mercado de trabalho brasileiro e no mercado de trabalho mundial, é que o paradigma tecnológico que puxa a economia mundial hoje, ele é poupador de mão de obra. Mesmo com a retomada do investimento, com o crescimento econômico, não haverá, no mesmo ritmo, uma geração de empregos na mesma forma. Esse é o grande desafio de todas as economias, brasileira inclusive. As atividades que usam intensamente mão de obra, essas atividades menos sofisticadas, poderão ser a saída para a geração de emprego. Okay. Os setores produtivos, eles têm comemorado a aprovação da reforma trabalhista, como um avanço rumo ao desenvolvimento nacional. Porém, muitos especialistas no assunto vêm argumentando que ela configura uma fragilização ainda maior do trabalho frente ao capital. Quem é que está com razão? Eu acho que a precarização é no mundo. A precarização do trabalho é uma precarização mundializada. Por quê? Porque você tem um fenômeno mundial consequência das radicais mudanças da base tecnológica, que deixou de ser simplesmente tecnologia da informação, foi também para as comunicações. Nós estamos agora num processo de crescente robotização, nós estamos num projeto crescente de algoritmos. Isso, obviamente, vai gerar desemprego. Lamentavelmente, não o mesmo tipo de desemprego que nós tivemos em todas as outras mudanças de base tecnológica que a gente conhece na história. Só se faz mudança tecnológica para poupar o uso da mão de obra. Foi sempre assim. Quando a primeira locomotiva entrou nos trilhos, substituiu o trabalho dos cocheiros que dirigiam diligências e etc, etc. Então, isso é um dado. A grande questão que nós temos hoje é que nós precisamos de legislação, né, para proteger isso, porque as mudanças fundamentais, do tipo mais estruturais, do tipo renda básica universal, ainda estão muito embrionárias, inclusive em países que estão lá na fronteira, do tipo Finlândia. A Finlândia está fazendo agora um experimento com 2.000 trabalhadores para saber como é que eles vão se comportar se receberem uma renda básica mínima, uma renda básica universal. Então, eu acho que essa é uma questão. O outro é o seguinte: nós já sabemos que onde houve flexibilização da legislação trabalhista, né, o que houve foi precarização do trabalho. Agora mesmo, recentemente, tem um relatório do Fundo Monetário Internacional falando com relação ao que aconteceu na Espanha. Né? Olha, vem aí a onda, tem que flexibilizar, e deu no que deu. Os poucos empregos que estão sendo gerados são empregos precários. Ora, o que nós temos hoje na legislação brasileira é... Na reforma, especificamente. Na reforma. É que ela é inibidora, se ela não vier combinada com política de emprego e de renda. E um outro detalhe que a gente precisa tomar muito cuidado é com as falsas análises. Eu continuo procurando uma empresa que tenha quebrado por conta da CLT. Com a CLT em vigor,
o Brasil, em 2014, quase que chegou a pleno emprego. O que nós podemos dizer, isso sem dúvida alguma, as estatísticas mostram que se houver uma legislação do trabalho que defenda mais este trabalho precarizado em função das mudanças tecnológicas, certamente haverá uma diminuição na rentabilidade das empresas. Mas, sob hipótese alguma, nós podemos imputar à legislação trabalhista qualquer perda de competitividade da indústria brasileira. Não podemos, nas atividades econômicas do Brasil. Então, eu acho que este é um dado que a gente precisa se dar conta, a gente precisa valorizar, porque nós temos também que tomar muito cuidado com o famoso paradoxo da agregação. Uma empresa economizar com mão de obra, ela está melhorando a sua rentabilidade. Mas se todas as empresas pouparem com mão de obra, o que é que vai acontecer com a demanda agregada? Vai diminuir. Onde é que vai ver o crescimento? A partir de quê? Então nós precisamos tomar cuidado com alguns discursos amplos, gerais e restritos que estão muito mais baseados numa ideologia dominante nesse momento do que em evidências empíricas. Então eu acho que esse é o cuidado maior que a gente tem que ter. A legislação do trabalho, assim como a Previdência, todas elas precisam de reforma. Isto que está se chamando de reforma do trabalho foi tão precária, que no dia seguinte à sua institucionalização veio um puxadinho através de uma medida provisória, para se ver o grau de irresponsabilidade que um governo ilegítimo com um Congresso ilegítimo chegaram em termos de estabelecimento de relações capital-trabalho. Então, a MP, editada no dia seguinte à entrada em vigor da famosa reforma, é como se terminou toda a reforma da casa da gente, e aí no dia de inaugurar precisa dar um jeitinho lá na pia do banheiro. O senhor acha que em todos os pontos a reforma ela promoveu um retrocesso? Eu acho que teve um retrocesso na falta de diálogo. Então essa que é a primeira questão. Você não pode ter uma reforma, qualquer que seja ela, na base do TINA, só existe uma alternativa. O que houve foi um rolo compressor por parte, na minha opinião, de um Congresso ilegítimo, porque eu não conheço um único senador, um único deputado federal que tenha na sua campanha dito que ia fazer e apoiar essa reforma que está aí. Então esses que votaram são ilegítimos, um voto ilegítimo. Não teve um único candidato a presidente da República que tenha perdido as eleições entre 2012 e 2014 que tenha falado que ia fazer uma coisa dessa. Então, um golpe faz com que se execute coisas que em momento algum passou pelo debate democrático, através das eleições, ou um debate amplo, através de forças contraditórias. Senão, nós ficamos num tipo de ditadura. Eu vejo, a gente vê como uma coisa positiva e necessária, tá certo? Ela pode ter algumas imperfeições aí, nessa questão do debate, mas do lado, vamos dizer, prático da ArcelorMittal, nós estamos hoje, inclusive, primarizando uma série de atividades, deixando de ser atividades terceirizadas para ser atividades próprias com o pessoal próprio, tá certo? Por quê? Isso é porque a gente que no final das contas busca ganho de produtividade. Por que se busca ganho de produtividade? Não porque a empresa quer ganhar mais, é aquela questão que ela tem que ser competitiva. O Brasil tem que elevar o seu ganho de produtividade, que é a geração de valor, o número de pessoas, a nível de país. A reforma vai dar um salto, porque existe uma modernidade hoje, existem tecnologias novas, existe uma série de coisas que exigem que você tenha regras que sejam regras mais modernas, tá certo? Então, por exemplo, falando, a ArcelorMittal está primarizando. Nós acabamos de criar aqui, por exemplo, um centro de pesquisa da ArcelorMittal, que tem 12 no mundo, colocamos uma aqui no Espírito Santo, contratamos uma série de pesquisadores para trabalhar em novas tecnologias de processo, de produto, de tecnologia de informação, junto com as instituições de ensino do Estado, várias instituições de ensino e universidades também. Trouxemos para o Espírito Santo, que a gente chama de ArcelorMittal University. É um centro vamos dizer, de compartilhamento, de
de conhecimento do grupo para o Brasil. Então, a gente não é que a gente tem lá uma equipe de professores, mas temos dali estrutura física para uma série de treinamentos que faz isso de uma forma compartilhada com as instituições de ensino do Brasil e também de fora. De forma que o Brasil tem que mudar é criar alternativas modernas para que o país seja competitivo no mundo. E eu estou falando no caso da ArcelorMittal, só para concluir, nós temos 60% do nosso volume de produção sendo exportado. Eu estou competindo com o Japão, eu estou competindo com a Coreia, eu estou competindo com a China, estou competindo com Rússia, Ucrânia, eu estou competindo com diversos países no mundo que têm lá também estão trabalhando em cima de modernidades, em cima de ganho de produtividade. Essa reforma trabalhista e as outras reformas que estão sendo discutidas de forma estrutural, elas são efetivamente positivas. Elas podem ter alguns pontos que não são exatamente perfeitos, mas eu acho que ela tem um viés muito positivo, sim. A Federação das Indústrias ela vem promovendo o programa Espírito Santo Mais Produtivo, que visa levar um método de eficiência para melhorar a competitividade das indústrias. Ao mesmo tempo, a entidade está indo ao poder público municipal para implementação de medidas para desburocratização. Que outras medidas podem ser adotadas para melhorar a competitividade da indústria? Regi, na sua avaliação. Primeiro, assim, eu acho que é uma boa notícia do setor empresarial estar olhando para aquilo que as empresas precisam fazer, né? Quando o Japão deu o seu grande salto de desenvolvimento, foi muito baseado no desenvolvimento da capacidade de suas empresas competirem no mercado mundial, né? O toyotismo, que hoje se chama Lean, é talvez a melhor expressão disso, né? Quando Deming foi lá para o Japão, o americano foi lá ensinar a produzir melhor, e eles aprenderam tão bem que foram lá nos Estados Unidos, ganharam o mercado lá dentro dos Estados Unidos. Então, assim, não foi o governo que investiu. Então, é claro que tem políticas públicas em todos os países, inclusive no Brasil, boas e más políticas públicas que podem ajudar mais ou menos nesse fator. Então, primeiro é ressaltar isso, é muito positivo. Se as empresas não buscarem por si mesmas desenvolver sua produtividade, sua competitividade, não vai ser o governo que vai resolver isso. O governo tem que criar uma base. E qual é essa base? O que te respondendo? Que a sociedade precisa fazer, que o governo tem um papel. Infraestrutura, né? O Eduardo mencionou aqui alguns fatores: portos, rodovias, aeroportos, energia elétrica, telecomunicações, saneamento básico, etc. Então, isso é importante para produtividade e competitividade. Um segundo fator importante, ou talvez é o primeiro fator, é a educação, que eu já mencionei aqui. Quer dizer, hoje, 2/3 aproximadamente dos jovens aos 19 anos, se formam no ensino médio. Desses 2/3, apenas cerca de 3% tem na escala compatível com o PISA, lá que são 6 escalas, tem nível 5 ou 6, que são os níveis adequados, digamos assim, em matemática. Então, quer dizer, são apenas esses 3% de 2/3, ou seja, 2% da população, portanto, hoje, porque antes era pior, porque a educação tem avançado, felizmente, mas muito mais lentamente do que seria necessário para nos levar para o patamar dos países desenvolvidos, que podem hoje inserir nesse mercado para ser programador, desenvolvedor de app, etc., as novas profissões que estão surgindo nessa já mencionada aqui transformação da nossa base produtiva e estrutura produtiva. Então, infraestrutura, educação, a própria produtividade das empresas. Eu acho que esses são alguns dos fatores. Nós, economistas, acho que temos uma coisa a explicar,
que talvez nos desse outras respostas. Por que nos últimos 30 anos a produtividade da nossa economia não aumentou? Né? Tem algumas hipóteses, mas ainda não há um bom diagnóstico de por que nossa produtividade nos últimos 30 anos não aumentou. Vamos por partes aqui. O subproduto imediato aqui da nossa desaceleração, da estagnação da economia brasileira, é a nossa incapacidade de ser eficiente. Nos três setores da economia. A agropecuária, em menor medida, tá? Mas ela tem a indústria e o serviço. Desses três, a indústria é o mais preocupante, porque ela está com a sua competitividade estagnada. E um dos motivos dela estar estagnada é que ela não aprendeu, ela não foi ensinada a competir. Competir é você ter que sobreviver, levantar de manhã cedo e lutar pela sua sobrevivência. A indústria de transformação não sabe competir, então ela não tem competitividade, não consegue se diversificar o quanto ela precisava. É um gargalo, é um entrave. O setor manufatureiro de todo o país é a base, é a estrutura produtiva. Tá? Com isso, dentro da Federação das Indústrias, vem falando, está com o Espírito Santo mais produtivo. Eu li esse projeto. Tem várias propostas. Não tem uma linha sequer falando o que fazer, como cumprir a meta, o tempo para cumprir essa meta, o que vai custar para quem vai ganhar os benefícios e quem vai pagar a conta. É só, mais uma vez, um discurso bonito de tornar o Espírito Santo mais produtivo. Bonito, mas não é execuível. Então, o grande entrave, que depois fala também, tá, que a própria Federação das Indústrias está pedindo para o município medidas para desburocratização. Eu pergunto à Federação das Indústrias, defina desburocratização. O que você está pensando em desburocratizar? Reduzir a sua carga tributária? Fazer subsídios? Fazer concessões? Para, mais uma vez, você ter espaço para trabalhar sem ter custo? Não tem espaço no Brasil mais para esse pacto corrupto que foi estabelecido entre o governo e o setor manufatureiro brasileiro, que é o seguinte, a indústria pensa no seguinte, estou falando do setor da indústria de um modo geral, mas tem empresas específicas. Vamos parar com isso, com a socialização dos lucros, privatização dos lucros e socialização das perdas. É o que predomina dentro, principalmente do nosso setor produtivo. E isso não vai fazer nem o Espírito Santo, nem o Brasil produtivo nunca. Porque a atividade econômica, o setor produtivo, o setor privado, tem que correr risco. Sabe por quê? Porque o lucro é dele. Ele que corre o risco. Pressione o governo, não por ajuda, por subsídio. Pressione o governo por uma legislação clara, uma legislação eficiente. Uma legislação que permita aos agentes econômicos tomarem decisões nos seus âmbitos individuais, para que essas decisões, no âmbito conjunto, façam com que a economia progrida. Não adianta ficar pensando em fazer uma coisa produtiva se nós não temos uma atitude de eficiência para gerar essa competitividade. No SPAR, nisso aqui, ela nem levantou ainda, 1 minuto, ainda tem. Um dos grandes problemas, que eu entrave disso aí, é a nossa mão de obra, o nosso mercado de trabalho. Tá? A estatística do mercado de trabalho brasileiro é péssima. Nós estamos com a nossa produtividade da mão de obra estagnada ao nível que nós tínhamos nos anos 1980. Nós estamos em 2017. Enquanto isso, Chile, Coreia do Sul, China, que era nada nessa época, já estão com produtividades equivalentes aos países desenvolvidos. Eu sou favorável às reformas, porque acredito que a legislação trabalhista, que a legislação previdenciária, foram feitas num tempo que nem eu tinha nascido. Eu sou uma anciã. O mundo mudou. As relações mudaram, as relações sociais mudaram. Então, o parâmetro de tomada de decisão precisa ser alterado. Mas eu também acho que
precisa ser discutido, porque o que quer que seja aprovado não pode beneficiar um em detrimento do outro. E assim, em relação trabalhista, é o quê? É empregador e empregado. Como o professor Arlindo falou também, pode ser capital e trabalho. Não posso aprovar uma reforma que privilegie o capital porque eu vou prejudicar o trabalho, e os dois precisam ser beneficiados. Então, e essa discussão ainda não chegou nesse ponto. Pelo andar da carruagem, nós vamos ficar pior do que nós começamos, porque nós vamos ter uma legislação capenga que não vai resolver o nosso problema, e a gente vai continuar com a mediocridade de crescimento que a gente está tendo, com baixas taxas de emprego, baixo nível de competitividade e crescendo a 2% ao ano, e achando que o mundo é lindo, enquanto os nossos pares estão nas últimas estatísticas de competitividade mundiais. Tem foi feito pelo Banco Mundial, do e-business. O Brasil, os níveis de competitividade do Brasil, comparado aos BRICS, o Brasil é o pior país dos BRICS. Ele perde para a Rússia. E por que eu estou mencionando a Rússia? Porque é um dos países mais corruptos do mundo. O Brasil está perdendo competitividade com a Rússia. Comparando competitividade com seus pares na América Latina, o Brasil tem o pior desempenho em mercado, em oportunidades para crescimento. Não vou nem comparar o Brasil com um país desenvolvido, porque aí é covardia. Mas quando a gente compara os nossos pares, o mundo, as estatísticas mundiais estão mostrando isso. Tem uma outra estatística do Fórum Internacional, que é o World Competitiveness Report, que também faz os índices de competitividade, e o Brasil vem perdendo posições gradativas desde 2011, caindo nas posições de competitividade mundial. Competitividade por isso, eles chamam o quê? Nível de eficiência do mercado de trabalho, capacidade de fazer negócio, carga tributária, infraestrutura. Nós não temos. Nós não temos condições para ter um crescimento sustentável e robusto. Nós temos condições de dar um fogo de palha, que vai acontecer em 2018. Nós vamos dar... Quando acabar, se continuar do jeito que está, vai estar pressionando a inflação, porque nós não temos capacidade produtiva. Não foi investido durante todos esses anos. O volume de investimento que aconteceu na economia brasileira, de 2010 para cá, principalmente de 2013 para cá, não repôs nem a taxa de depreciação do capital instalado. Existe uma previsão, Eduardo, do Instituto Aço Brasil, que indica um crescimento de 1,2% para as vendas no mercado doméstico em 2017, comparado com 2016. A pergunta que se quer fazer é a seguinte: se a compra interna de produtos siderúrgicos no Brasil, se ela precisa evoluir? 1% de venda do mercado doméstico, da venda das usinas, e mais o crescimento do consumo mais ou menos, deve dar mais ou menos 5%. A diferença está sendo atendida por aço importado, tirando, vamos dizer, venda das usinas brasileiras. Se você olhar a questão de mercado, o consumo de 2017, ele praticamente regrediu 10 anos atrás. Tá? Nós estamos vendendo aço, o consumo de aço no Brasil é mais ou menos 10 anos atrás, que nós perdemos uma década, e aí isso é o reflexo da toda a cadeia produtiva, tá certo? Porque é o que eu falei, aço, se você olhar para onde você quiser olhar algum objeto aqui, provavelmente ele vai ter aço. Aí você fala, poxa, como que evolui? A gente está falando muito de educação. Nós exportamos muito para a Coreia. E a Coreia fez um trabalho de base de educação de muitos anos atrás, era uma política de governo, uma política de Estado, uma política do país, e investiram pesadamente em educação. Eu vou dar um número para vocês terem ideia. A Coreia consome de aço, eu diria aí que mais ou menos mais do que 1.100 toneladas, 1.100, 1.200 toneladas por habitante ano. Tá? O Brasil consumiu, ano passado, 87 quilos por habitante ano. Então, o Brasil consumiu em 2017, deve consumir mais ou menos esse ano, em torno aí de 17 milhões de toneladas de aço. Todo tipo de aço. Eu estive no México mês passado, o México consome 30 milhões de toneladas.
O México consome 30, o Brasil consome 17. O México consome 200 quilos por habitante ano. Os Estados Unidos, que é um país pronto, consome aí 280 habitantes ano. Então, você tem... O que precisa para consumir água? A primeira coisa é investimento pesado em infraestrutura. Eu concordo com a professora, nós vamos ter o Brasil, se crescer aí nos próximos anos, a primeira coisa que para o Brasil é o gargalo logístico. Não tem. Se você vê crescimento do agronegócio no Brasil, crescimento das exportações, o Brasil trava na logística de uma forma, assim, assustadora, sem falar de toda a questão energética, de capacidade de produção e tudo. Eu acho que o aço, eu diria que tem aí espaço, porque tem uma ociosidade grande, tem espaço para crescer, e até que exporta muito, até consegue voltar. Então, eu acho que a infraestrutura é um fator importante, educação pesada também em cima do Brasil, aumento do consumo de aço na construção, nós fazemos um trabalho grande. Por que as construções do Brasil são construções convencionais, em concreto, armado? Por que a gente não investe mais em construção mista com estrutura metálica, que faz que você tenha velocidade? A Alemanha faz muito isso, né? Você dá velocidade na obra, você dá limpeza na obra, você dá geração de emprego na indústria. Aí você entra num fator daquela questão de geração de emprego. Onde é que você tem que gerar emprego? Você tem que gerar emprego nas atividades que você pode ter melhor renda. E aí você pode gerar emprego muito mais na indústria do que provavelmente na obra que isso pode se estender para habitações. Então, eu acho que nesse aspecto aí, a gente tem vamos dizer, não é que a gente tem uma oportunidade, não, a gente tem potencial para crescer, mas o Brasil, se você ver historicamente, ele foi até pico de 120 quilos por habitante ano, caiu para 90 e fica patinando. Por décadas, está patinando aí. É uma questão de consumo e de investimento em infraestrutura. A Coreia, quem quiser falar, tem política de fomento ao consumo, tem política explícita de investimento. Então, eu acho que sem política não tem jeito. Sem ter um modelo de desenvolvimento, não tem como fazer isso. Agora, quando a gente fala em educação, nós temos um padrão extraordinário de educação. Onde é que está o Wagner, que é do IFES? O IFES. Um padrão tão bom, que estão querendo acabar. Ou seja, uma contradição. É uma contradição. Quando o Brasil faz uma coisa muito boa, uma delas, a expansão da rede dos Institutos Federais de Educação, quando o Brasil faz uma coisa extraordinária, que é, através do sistema de cotas, ampliar o acesso à universidade pública de qualidade, isso passa, num regime absolutamente legítimo, a sofrer pressão. Né? Tem que acabar. Afinal de contas, isso gera uma pressão aí para a mercantilização da educação, e a mercantilização da educação tem os seus pontos de apoio. Segunda coisa que me parece importante a gente voltar, está aqui um exemplo claro de como a CLT, sob hipótese alguma, afetou a competitividade. A ArcelorMittal, a história daquilo que nós chamamos de Tubarão, até muito recentemente, agora virou ArcelorMittal, mas até muito recentemente, a história de Tubarão é uma história de competitividade permanente, independentemente de japonês, de italiano, de chinês, viesse quem viesse, a Tubarão sempre foi competitiva, com CLT. Agora, deixa eu fazer uma defesa do industrial. Como é que alguém vai fazer investimento, como é que alguém vai pensar em aumentar sua capacidade produtiva com uma política cambial como nós temos, com uma política de juros que nós temos, com uma política que privilegia a importação de máquinas, equipamentos e componentes de tal forma que aqui em Cachoeiro de Itapemirim, um fabricante de tear paga pelo componente microeletrônico mais caro do que quando a máquina é importada. Porque quando a máquina é importada, não paga tributo nenhum. Quando o componente é importado, ele paga tributo. Então, é uma estrutura perversa. E aí eu vou insistir. O mercado não resolve isso. Há que se ter uma política de desenvolvimento. O Brasil precisa dizer a que veio e aonde que quer chegar. E quando quer chegar. A resposta de que é o mercado que vai resolver isso, nós já convivemos com esse tipo de resposta. O Brasil só cresceu
Só cresceu quando teve uma ideia de desenvolvimento. Fosse em Vargas, fosse em Kubitschek, fosse em Geisel, fosse em Lula. Então a gente precisa se dar conta disso. Em Dutra, em Fernando Henrique Cardoso, o Brasil não cresceu, porque ficou subordinado. Fez uma privataria e não cresceu. Então, aumenta o lucro de alguns poucos. Eu sei que essa questão é polêmica. Eu sei que eu estou provocando aqui porque há muito dogma. E nós precisamos discutir os dogmas. Eu acho que é fundamental da gente entender quais são esses efeitos, né? Quais são esses efeitos desse tipo de política. Porque nós não podemos dar uma conotação pejorativa ao desenvolvimento. O que nós estamos hoje é dando uma conotação pejorativa ao desenvolvimento, principalmente um desenvolvimento baseado na criação de um mercado interno e um mercado inclusivo. Eu não conheço país capitalista que não tenha inclusão. E a nossa história é não capitalista, exatamente porque nós nunca fizemos inclusão. Quando você fala da Coreia, a mesma missão estadunidense que estabeleceu o programa para a Coreia, estabeleceu. Lá tinha que ter reforma agrária, lá tinha que ter educação. Fez a mesma proposta para o Brasil. Obviamente, fazer reforma agrária no Japão, na Coreia, desocupada pelo Japão, foi fácil. Fazer reforma agrária no Brasil não é fácil. Professor. Fazer educação num país de base taoísta é fácil. Num país como o Brasil, que os portugueses, em momento algum, privilegiaram a educação, é difícil. É muito difícil. É preciso que a nossa geração aqui, independentemente da nossa faixa etária, e tem uma diferença substancial entre a minha faixa etária e a faixa etária de vocês, é preciso que nós tomemos conhecimento disso e entendamos que esse é um desafio a ser enfrentado por todos. A pergunta é a seguinte: o volume de investimento é um dos componentes do PIB imprescindível para a sustentação do crescimento. O Estado vem recebendo investimentos suficientes, professora, para a aceleração do crescimento em 2018? O Estado do Espírito Santo vem tentando atrair investimento produtivo privado, o que é uma excelente alternativa, uma excelente estratégia. Porque, como o professor Arlindo falou, primeiro, nós temos que... Eu acho que, ao contrário dele, eu acho que a economia é pouco diversificada, mas há espaço para diversificar. E concordo também, há uma concentração regional e setorial dentro do Espírito Santo, que isso impede que se aproveite as potencialidades de crescimento do Estado, inclusive dentro do agronegócios. Porque, ao contrário do que o Espírito Santo tem a ArcelorMittal, tem a Fibria, qual é a outra grande? A Vale. Mas a Petrobras, mas a sede da Petrobras no Rio de Janeiro. Então, não pode falar isso. Então, ela gera royalties para o Espírito Santo, mas a sede é no Rio de Janeiro. Mas quem é o coração da atividade econômica do Espírito Santo? É a agricultura, meus amigos. Principalmente a pequena agricultura familiar. E essa aí está mal acompanhada, pouco ajudada. E por que ela é importante? É a que abastece os centros urbanos de alimentos e proteínas. 2, se ela não for ajudada, ela sai de lá e vem para a cidade. Então, o investimento tem que ter uma preocupação grande com a agricultura, porque ela é a possibilidade de desconcentrar espacialmente essa atividade. A situação tem 70% do PIB está gerado na região metropolitana. E está concentrado aqui. E as outras potencialidades? Pelo mapa, o Espírito Santo, a potencialidade dele para crescer é pela agricultura. Por que não está crescendo? Aí entra um detalhe que até agora ninguém tocou aqui, que é um gargalo do nosso crescimento. A integração da cadeia produtiva. A produção em si, a plantação de alface em si, ela gera pouco
pouco emprego ou pouco dinamismo. Mas a cadeia produtiva que envolve a venda do alface, a embalagem do alface, o serviço de vender o alface, de acompanhar o alface, nós não temos, na economia brasileira, não é integrada as cadeias produtivas do aço, do minério de ferro, tá? dos outros setores, não são integradas. E não integrando a cadeia produtiva, nós não só perdemos dinamismo interno, como também canal de escoamento externo da nossa produção. A divisão internacional do trabalho está dada. Produção mundial da indústria siderúrgica está estabelecida pelos seus conglomerados. Cada lugar um produz. A indústria automobilística, idem. E não é o mercado onde essa empresa, dessa indústria está instalada, que define onde que aquela empresa vai ficar. É uma estratégia mundial. É o mundo das transnacionais. E o que o mercado, um país, um estado, precisa fazer? Tornar o seu mercado atrativo para os negócios. O que é atratividade para negócio? Capacidade de produzir e gerar resultado. Qual é o benefício disso para quem está produzindo? O lucro. E o resto, ninguém ganha mais? E subjacente vem o quê? Os empregos, que vão gerar renda, que vão gerar capacidade de consumo, que vão sustentar a produção e vai renovar aquela produção. Então, nós temos dentro da nossa estrutura, Brasil de uma forma geral, e o Espírito Santo de uma forma específica, uma incomplementariedade da estrutura produtiva e que faz com que a gente cresça pouco. E apresente esses desvios que todos nós falamos aqui. Concentração, baixo crescimento, desigualdade, tudo isso vem subjacente a uma estratégia errada, inadequada de crescimento e desenvolvimento econômico. Concordo com você, nós não temos, o Brasil não tem um modelo de país. O governo, ou o Estado, não vou falar governo, melhor, imparcial, o Estado brasileiro não tem um modelo de país a ser implementado. Funcionamos na moda, vamos embora. Deu sol, nós vamos para a praia, se chover, nós abrimos o guarda-chuva. Não é assim que constrói um país. Obrigado. Coreia do Sul, não acabei ainda não. Coreia do Sul, em 1950, era pobre, estava destruída, só tinha coreano e arroz lá. O Brasil, na década de 50, estava equivalente, estava melhor do que a Coreia, porque ele já tinha dado o primeiro passo para industrializar. Quando chegou na década de 80, o Brasil, que seria a promessa, estava desacelerando e a Coreia acelerando. De 1950 até 1980, a Coreia gastou 45% do PIB de gastos com educação. Mas não é abrindo escola, pintando parede e aumentando o número, é qualidade de ensino. Não era escola que tinha, não. Tinha política educacional. Tinha sistema de ensino que alfabetizou os coreanos. Ensinou eles a pensarem. Quando chegou na década de 80, eles estavam produzindo tecnologia. Eles são um país desenvolvido no patamar, se eu pensar em renda per capita, em domínio de tecnologia, e é uma titica de país desse tamanhozinho, uma tripinha desse tamanho. Os Estados Unidos ajudou. Os Estados Unidos já ajudaram o Brasil também. Os Estados Unidos já mandaram Banco Mundial, e FMI, e todas as agências de fomento ao desenvolvimento. Só para tirar a poluição da Baía de Guanabara já foi mais de 6 bilhões de dólares, que já veio mais, são 3 projetos de dinheiro que veio, cadê a despoluição? Não tem. Então é muito fácil botar culpa. Porque assim, é assado. Também nós somos grandes, eu sou pequeno, aqui chove, aqui faz frio. A culpa é nossa, meus amigos. A culpa é dos brasileiros, ou são dos brasileiros. Eu, inclusive, não estou me extraindo, não. Porque nós sempre estamos procurando um bode no meio da nossa sala para botar a culpa. Por que a gente não desenvolve? Por que a nossa indústria não compete? Por que os nossos alunos não estudam? Por que não serve? Eu me pergunto, por que não? Nós não temos uma atitude. E aí nós somos um país atrasado. Eu acho que pelo menos uma coisa, nós temos algumas discordâncias aqui salutares, num debate saudável, mas uma coisa eu acho que todos estamos de acordo. O Brasil tem um déficit de educação
e a responsabilidade por esse déficit de educação é nossa, né? E aí eu concordo com a professora Arlinda aqui, eu acho que isso a gente também vai estar de acordo. Não dá mais para colocar a culpa nos colonizadores portugueses, porque nós temos quase 200 anos de independência. Não dá para colocar a culpa na monarquia, nós vamos fazer 130 anos de república, né? Não dá para colocar a culpa, daqui a pouco a gente vai estar colocando a culpa na China, que vai ser o país. Não dá, a responsabilidade é absolutamente nossa. E se nós não cuidarmos do país, os países têm interesses, é óbvio, todos os países do mundo têm interesse, cada um está defendendo o seu interesse, né? A gente estava conversando aqui sobre as barreiras protecionistas. Eu acho que é um equívoco, barreira protecionista, vai ser pior para o mundo, para o Brasil, etc. Mas elas existem e cada país vão sempre fazer isso, Nós temos que ter a capacidade de sabermos jogar o jogo. O jogo vai ser esse. Os países mais fortes vão levar vantagem e vão continuar fazendo isso, sempre. A China vai fazer isso. E, na minha opinião, na hora que a China começar a exercer o seu poder imperial, vai ser, para o Brasil, vai ser pior do que os Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm mais interesse aqui, estratégico, geopolítico. Assim, então, o jogo vai ser esse, é nessas regras que a gente tem que jogar. Qual é a prioridade nossa que tem que ser a educação, na minha opinião? Nós temos ainda hoje 4 milhões de crianças e jovens entre 4 a 17 anos fora da escola. Assim, não somos nós que estamos aqui. Esses aí não tem chance nenhuma. Eu falei daqueles que terminam o ensino médio e não sabem matemática, não sabem, né, contas básicas de juro, né? Como é que a gente vai ensinar cidadania para a pessoa que não sabe o que é juro composto? Então, assim, a gente tem que escolher a prioridade. Eu fiz escola técnica, né? Excelente estudo. Qual o defeito? Para poucos. Para poucos. E é um modelo, e eu acho que tem 2 problemas. Um que é para poucos, acho que eu sou a favor da expansão, acho que foi bom para o Brasil. Mas eu me formei em eletrotécnica lá, eu até exerci um pouquinho como técnico eletrônico, mas a escola técnica é tão boa que os alunos saem de lá e vão fazer a universidade, aquele ensino que ele aprendeu é absolutamente desperdiçado, na maioria dos casos. A maioria dos meus amigos que formaram comigo lá na turma M19 de 1986, foi fazer universidade, outros foram fazer, vários doutores dessa turma, exercendo aquele ensino técnico que ele tinha que estar lá na indústria, lá ajudando a indústria a ser mais produtiva, foi desperdiçado. Então, acho que assim, isso acontece, não é só no IFES que acontece isso, não, isso acontece em várias áreas, assim, de falta de organização, isso não é nem planejamento, é nós organizarmos melhor o nosso sistema educacional, de forma como que é na Alemanha, por exemplo, que, ou você vai para o ensino superior ou você vai para o ensino técnico, mas o técnico não é caminho para o superior. Assim, o setor público não faz PIB, né? E quando tenta fazer, as consequências são muito ruins, né? Elas dão em JBS, dão em Odebrecht, e não, apesar de todos os centenas de bilhões de reais emprestados pelo BNDES, o investimento ele caiu nesse período. Ele não deveria aumentar, né? 500 bilhões de reais deveria ter levado o investimento que estava em 18% do PIB, sei lá, para 22, 25%. O que as empresas fizeram? Trocaram fonte, pegaram dinheiro baratinho lá no BNDES, jogaram no mercado financeiro e ganharam, e foram isso que fizeram. Assim, então, política pública é possível ser feita? É possível, mas ela tem que ser muito bem desenhada. E a gente tem que ter essa consciência. Não é o setor público que vai criar uma Apple, que vai criar um Google, que vai criar uma Tesla, não vai criar. Esse tempo que o setor público ajudava a construir uma siderúrgica, não existe mais, né? Então, quem produz PIB hoje é o setor privado, é o fato. Eu né, sou servidor público e assim, tem tranquilidade. Nós temos um papel muito importante na sociedade.
mas não é produzir o PIB, né? É ajudar a criar as condições para que o PIB seja desenvolvido, mas não é ser o agente que vai fazer o crescimento. Este foi o ES Brasil Debate, Desafios e Oportunidades para 2018, uma realização da revista ES Brasil, uma publicação da Next Editorial.